para mais um episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos bater um papo aqui, uma prosa diferente, porque o tema é bares e botecos de Belo Horizonte. Mas antes de apresentar o nosso convidado e o tema que a gente vai abordar aqui de um jeito mais detalhado, eu quero fazer um convite para você também ativar o seu podcast. Se você tem interesse em gravar o seu próprio podcast, uma estrutura pronta para chegar e gravar, basta você pesquisar no Instagram, @EstúdioRVL, e ativar o seu podcast. Entre em contato com a nossa equipe, conheça o Estúdio RVL e agende o seu podcast para já começar a gravar hoje mesmo. @EstúdioRVL e ative você também o seu podcast. Voltando aqui para o BH Podcast de hoje, nosso convidado, ele é coordenador em Belo Horizonte do Comida de Boteco. Então você vai conhecer um pouco sobre esse concurso. E quem vai apresentar para a gente é o Gustavo Coutinho. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui do Comida de Boteco. Você falou muito bem que é o concurso, né? Assim, as pessoas ainda, por mais tempo que o concurso já esteja acontecendo aqui em Belo Horizonte, que já estamos na 23ª edição, as pessoas ainda confundem um pouco com um festival, alguma outra coisa assim, mas não, é um concurso. Onde 20% da base dos botecos elas são renovadas para que tenha a oportunidade de novos botecos se apresentarem aí no ano seguinte, né? Então, Legal. sempre 20% da base ela está se renovando e o concurso já está aí, né? Um grande sucesso já há 24 anos, né? E 23 edições, 23ª edição. 23ª edição começou quando? Anos 2000? Nos anos 2000. Que E era um legal. programa de rádio, na verdade, né, cara? Isso que é muito legal. A história do concurso é que ele começou na Rádio Gerais, a extinta Rádio Gerais. Era um programa de rádio e o programa falava sobre comida de boteco. Então, o apresentador, ele recebia as receitas, fazia em casa e depois falava, pô, isso aqui é legal. E olha só, no rádio ainda nem tinha aquela. Sim. Não era imagem, ele ia apresentando Não. as receitas. Exato. Aí depois que aí isso se estendeu, foi pra rua, né? Quando a Rádio Gerais foi ser vendida, eles desvincularam o programa da rádio e começou o concurso na rua. E aí foram alguns botecos participando, começaram com 10 botecos, né? Isso nos anos 2000, e hoje a gente já está com 950 botecos Brasil afora participando simultaneamente. 950 botecos nível Brasil, e tudo isso Brasil. Começou aqui em Belo Horizonte. Tudo aqui em BH. Não tem melhor. Não tem um assunto melhor do que a gente tratar sobre o que começou aqui em BH, né? O podcast de Belo Horizonte. E hoje a gente vai contar essa história do Comida de Boteco. Como que virou essa chave da rádio para iniciar com esses 10 botecos aqui em BH? Foi um sucesso da rádio, né? Então, quando a rádio ela foi ser vendida, o João Guimarães, se não me falha a memória, que era o proprietário, ele conversou com a Eulália, que era a produtora, né, do programa, falou, olha, desvincule este programa da rádio, leve ele para a rua, porque ele é muito legal, a gente não pode perder isso. E aí a Eulália montou Comida de Boteco Produções Gastronômicas, que é a empresa Comida de Boteco, né? E aí assim começou, foram na rua com alguns botecos, criando um petisco diferente, e aos poucos, né, isso foi crescendo e se tornou o que estamos fazendo hoje, né? Que é uma edição nacional, inclusive, né? Então é muito legal saber que o berço é aqui em BH, né? Muito legal. E Gustavo, qual que é a diferença do Comida de Boteco de 23, 24 anos atrás pro Comida de Boteco de hoje, é claro, né? Sim. Fora essa expansão nível nacional. Então, além do tamanho, cara, o mais legal é que a essência é a mesma. Então, isso é que é muito legal do Comida de Boteco. Existem vários lugares, várias lendas dizendo, né? A gente estava conversando aqui em off, várias lendas urbanas dizendo, porque para participar do concurso é muito caro. O dono do boteco fala, eu não tenho condição de participar do concurso porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, cara, o boteco ele não paga para participar. Olha né? só, não sabia. O boteco ele não paga, assim, ele é convidado a participar do concurso. E a missão do Comida de Boteco é transformar vidas através da cozinha de raiz. Então, nesse caso, como eu estava falando, o boteco não paga e também não entra rede, não entra franquia, que a gente não convida o boteco, a gente não convida o espaço físico, a gente convida o dono do bar, a gente convida aquela história, né? Então, por que é boteco com U? Porque é espontâneo. Né? Sim, é da forma que se fala. É a forma que se fala. Então, assim, é uma coisa espontânea mesmo. Então, aqueles botecos que a gente fala que é o boteco raiz, né? Que onde às vezes começou na garagem de casa, às vezes começou porque, né, o cara cozinhava muito bem, ou a esposa dele cozinhava muito bem, os vizinhos adoravam,
e iam para lá toda sexta-feira à noite e ficavam tomando a cerveja na varanda. De repente, mais gente descobriu, de repente o cara colocou algumas mesas na garagem e se transformou em um grande boteco. Então, assim, isso é história. Então a gente convida essas histórias a participarem do concurso, né? Que legal. E me fala, Gustavo, você, né, que já conhece, você tá há quanto tempo acompanhando o Comida de Boteco? Então, a gente brinca muito que a gente sai do comida de boteco, mas o comida de boteco não sai da gente, né? Então, eu tive uma história com comida de 2010 até 2017. Coordenei algumas cidades, né? Com as expansões, coordenei o interior de Minas. Me desliguei do concurso e voltei agora, recente, para continuar, voltar à saga, né? Trabalhar coordenando aqui em BH. Então, eu já tenho aí 9 anos, no geral, Legal. atuando aí na frente do comida. E assim, é muito interessante, como eu falei, porque a essência não muda, né? Sim. A gente muda os tamanhos, a gente amplia cidades, a gente faz acontecer, mas a essência é sempre a mesma. Dos botecos espontâneos, né? Dos botecos onde o dono está à frente, onde a família está à frente, né? Então, isso é muito legal. Quando eu saí do concurso, fiquei algum tempo fora e agora no retorno, e eu ver que as coisas continuam da mesma forma, que não se perdeu a essência, e é isso que faz a gente ser tão apaixonado pelo comida de boteco. Muito legal. E você comentou, né, sobre isso, sobre a essência do Comida de Boteco. Você, com 9 anos de trajetória, de jornada com Comida de Boteco, você já deve ter conhecido muitos pratos, né? Muitas histórias também. Tem alguma história, algum prato assim, né, nesse período que você já participou, nos últimos 9 anos, envolvido, que você fala assim, nossa, esse aqui me marcou. Eu vi a diferença que o Comida de Boteco gerou na vida dessas famílias, que querendo ou não são pessoas também ligadas ao projeto. Sim, sem dúvida. Já vi muitas transformações, né? Assim, é muito legal. E assim, não só em BH, apesar de, igual a gente fala que aqui é o berço, mas eu lembro de uma cidade em São José do Rio Preto, o boteco Taberna, que chamava o boteco. O dono lá um dia me chamou num canto e falou, cara, comida de boteco me tirou da inércia. E foi muito legal esse depoimento dele, porque aquilo pra gente é legal. Eu tô aqui há 17 anos, ele tava no mesmo lugar há 17 anos, e falou, cara, eu tava literalmente acomodado, já tava meio cansado, sabe? As mesmas pessoas sempre, o que é legal, mas o meu cardápio já não tava com ânimo de mudar cardápio, sabe? Quando a pessoa tá um pouco desgostando do negócio, apesar de tanto tempo. E aí o comida chegou e ele falou, cara, você tem que criar um prato para participar do concurso. Ele, uai. Que a pegada do concurso é essa, né? Sim, todos os tem anos. Um prato especial ali. Um prato especial para participar do concurso. Então ele criou um petisco para participar no ano seguinte. Então só dele ter criado aquele petisco já movimentou. Então, pô, legal, pensou, criou o petisco no ano seguinte, durante o concurso. Muita gente diferente visita os botecos, né? É um circuito, né? Então as pessoas votam, né? Então as pessoas costumam ir em vários bares, fazem caravanas, visitam 3, 4 no mesmo dia, principalmente um sábado, tem gente que vai até 6 botecos. Dá para começar logo cedo, né? A partir de 4, 6 horas da tarde. Não, sábado é a partir de meio-dia. A partir de meio-dia. Tá doido. Legal. Sábado dá. Mas então, assim, cara, o bar virou da inércia. E aí ele participou alguns anos do concurso, isso é legal. O concurso, o boteco precisa criar um petisco para participar do concurso. Então, aquele petisco criado é onde o cliente vai lá, vai comer aquele petisco, vai receber a cédula de votação. Então não é um petisco que ele já tem na casa, né? Então ele vai criar todos os anos, então o boteco automaticamente ele está renovando o cardápio dele pelo menos uma vez por ano, né? Interessante. Então, esse processo, né, que faz parte do concurso, acabou tirando esse boteco da inércia. Sim, tirou esse boteco da inércia. Incentivou ele a inovar nos pratos. Na verdade, isso foi o depoimento dele, né? Mas a gente sabe que vários outros, né? Às vezes, vários outros também estavam mais ou menos na mesma situação. E a gente tem botecos também que às vezes as pessoas entendem como boteco um copo sujo, e não é verdade. Tem Tem essa história, né? Que o bar Sim. é aquele gourmetizado, às vezes, e o boteco o pessoal julga como sendo um copo sujo. Sim, antigamente, né? O boteco ele era pejorativo. Hoje em dia não mais. O boteco ele era considerado um lugar de homem, jogador de sinuca e tomador de pinga, né? Sim. E hoje em dia não, gente. No Comida de Boteco foi comprovado que 55% do público que participou do concurso do ano passado era público feminino. É mesmo? Tá tendo uma aderência, então? Sim. E essa aderência foi desde o início ou tem aumentado? Tem aumentado, mas sempre foi muito forte, as mulheres nos botecos. E assim, e não é visual, não é que a gente acha isso. Isso foi comprovado porque o concurso ele tem um instituto de pesquisa e mais que faz a apuração dos votos, né? Então, assim,
Quando começa o circuito, nós da equipe do Comida de Boteco, vamos lá nos botecos antes de começar e lacramos as urnas. Com a presença do dono, para ficar tudo certinho, lacramos as urnas. A partir daquele momento, nenhuma pessoa da equipe do Comida de Boteco toca mais nas urnas. Então a pesquisa mais que faz a apuração, eles vão lá uma vez por semana, recolhem as urnas, os votos, colocam no saco na frente do dono, lacra o saco, lacra a urna novamente e levam as cédulas para a apuração. Legal. Então, assim, para o voto ser válido, ele precisa ter CPF e RG. Até para a gente tentar evitar fraudes, né? Então, a pessoa que vai no boteco, experimenta aquele petisco, pegou a cédula, CPF ou RG, para o voto ser válido, né? E nessas cédulas que nós comprovamos que ano passado o público maior do concurso foi o público feminino. Olha só, ou seja, né? Querendo ou não, quando a gente frequenta um ambiente que a gente se sente acolhido, que tem um ambiente legal, tem uma estrutura, higiene, a gente volta. Sim. E isso que é interessante, você comentou das caravanas, porque como tem um circuito, o pessoal fala assim, opa, esse aqui eu já provei, mas falta mais uns 10 aqui perto. É verdade. E aí só em um dia a pessoa vai seguindo para conhecer outros pratos. É verdade. Bom, é até difícil, né? Se eu for pensar em Belo Horizonte, esse ano nós somos 95 botecos participantes. 95 botecos. 95 botecos. Falar, dá para experimentar todos? Dá, mas fácil não é, né? Então, assim... Tem que começar bem, ali, assim que inicia o circuito, já começa também. E tem que lembrar, assim, sempre o seguinte, o objetivo é esse mesmo. Legal. É que as pessoas circulem. Então, geralmente é um petisco. O ideal para que você consiga, né? Para que a pessoa consiga comer ou experimentar diversas histórias, a gente não fala só sabor, a gente conta história, porque cada prato tem uma história. Isso é que é muito legal. Então, para você experimentar aquele sabor e aquela história daquele prato, o ideal é que você chegue, vai lá, toma sua cervejinha, sua Amstel, experimenta o petisco e vá para o próximo. Né? O mais próximo possível, já pega uma rota e aí você consegue petiscar. O objetivo não é uma refeição. Então dá para você beliscar um pouquinho aqui, experimentou, bacana, fez a sua votação, vai para o próximo. Evitar comparações, porque não se compara sabores diferentes. Então a gente fala muito isso. Cara, quando você for preencher a cédula de votação, preencha aquela sua experiência no momento. Porque não adianta. Tem boteco, gente, que tem muita fila de espera e tem os botecos que tem pouca fila de espera. Graças a Deus, quase todos estão tendo. Então, assim, e a tendência com comida de boteco é aumentar as filas, né? Porque o pessoal tá em busca de conhecer as novas experiências, sabores e histórias. Exatamente. Quando a gente fala que a gente convida a história do dono, os pratos também, se você for entrar no site do Comida e ler os nomes dos pratos, as descrições, são cada um mais criativo que o outro. É muito legal, porque ali eles criam um prato da maneira que eles querem. Esse ano, o tema do Comida de Boteca é ervas e especiarias. Então, isso é nacionalmente, tá? Então, todos os botecos, os 947 botecos Brasil afora, que eu arredondei para 950, mas 947, todos eles estão usando ervas ou especiarias de alguma forma no petisco. Pode ser até decorativo, mas não é o caso. Mas faz parte do prato. Sim, faz parte do prato. Então, e o boteco ele cria, a partir daquele tema, da forma que ele quiser. Então a gente vê muita coisa variada, muitas coisas diferentes. Por isso que a gente fala, não adianta você tentar comparar um sabor ao outro, que eles vão ser diferentes mesmo. Sim. Então a experiência daquele momento é o que é o ideal que você vote, a experiência que você está vivendo naquele momento. E é muito legal, assim, eu sou fã, né, além de trabalhar, eu sou muito fã, né? Então eu só pesquei 45 até hoje, mas estou chegando lá. Tá no meio do caminho aí. Tô no meio do caminho. Só que em BH. Só que em BH, 45. É isso aí, Gustavo. Você comentou um item interessante aí sobre o nome dos pratos. Sim. Nessa última rodada aqui, nesse último concurso, né, desse ano de 2023, quais nomes chamou mais a sua atenção que você lembra agora? Eu imagino que deve ter vários. Putz, frango atropelado. Como é que é? Frango atropelado. Alguma coisa tipo frango atropeladinho, atropeladinho do frango, alguma coisa assim. Legal. Pra quem tá curioso, né, já vamos falar aqui onde que a pessoa encontra esse prato, se você lembrar, né? Que pra lembrar de 45... Eu não vou lembrar o endereço, eu lembro do boteco, chama Toatoa Botequeria, no bairro Caiçara. Legal. Toatoa Botequeria, é o frango atropelado. E se você olhar o prato, é muito legal. O frango foi atropelado mesmo. Você olha assim e fala, pô, e o prato é até bonito. Pensando no frango atropelado. Então, assim, pensando no conceito do prato, ele tá bem legal, assim. E é um nome diferente, né? Então, assim, a gente vê algumas coisas, assim. O que eu tô me lembrando mais agora é o desse Toatoa Botequeria. Mas tem muita coisa interessante para
E até essa parte do nome chama atenção, né? Claro. Porque não é só o sabor, não é só a história, mas a apresentação conta, o nome, a criatividade no Sim. nome. Na verdade, não é que conta, chama atenção, que a gente explica, porque na votação a gente elege o melhor boteco, tá? Então não é o melhor petisco. Interessante. Não é o melhor petisco. Eles criam o petisco, então, mas como é criação, é o petisco, a ideia é essa, 70% do peso vai para o petisco. Então a gente também tem 10% que é na higiene, 10% no atendimento e 10% na temperatura da bebida. Então, Legal. englobando todos esses quesitos, a gente elege o melhor boteco, Muito né? bom. Então, assim, a gente fala com os donos dos botecos, cara, quanto mais criativo for seu nome, o nome do prato, Do né, do prato. petisco, quanto mais criativo, mais as pessoas vão ficar curiosas em ir ao seu boteco, né, colocar na lista dos botecos. Então a gente sempre incentiva eles mesmo a fazer algum nome criativo, né? Interessante. E eu imagino que até nas redes sociais isso impacta diretamente, né? Porque Sim. uma coisa é a pessoa falar, não, tô aqui comendo petisco, aqui no É, boteco, aqui no bar. Não, eu vim aqui comer um frango atropelado exatamente. no Não. boteco, Porquinho da tal, roça, um alguma coisa pouquinho da assim. roça. Sabores, tem um boteco que chama Dona Dora, que é no centro da cidade, na rua Rio de Janeiro, não vou saber o número ao certo, mas no site do Comida tem Dona todos. Dora. Sim, o Dona Dora. Dona Dora, por exemplo, é um bacana. Lá chama Sabores de Roça. Mas por que Sabores de Roça? Interessante, cara. Tem um contexto, tem uma história. O Dona Dora está na terceira geração. Ele é desde Terceira geração. 1984. A Dona Dora, que é a fundadora, é a avó da menina que está à frente lá hoje. Então, ela conta que a história do prato dela, fala assim, olha, esse prato eu consegui fazer uma mistura das coisas que eu como quando eu vou na roça encontrar com minha avó, que ela faz para mim. E eu trouxe uma releitura, assim, eu trouxe o que ela faz, né? Tentei Aham, trazer para cá sim. e colocar no prato para servir para o público. Então, na verdade, quando você vai lá experimentar aquele petisco, você está comendo uma história, né? Tipo assim, você está petiscando a história da Ana Flávia, que é a proprietária lá hoje, Dona Dora, que é a terceira geração. E que, querendo ou não, é uma história que carrega uma bagagem de 3 gerações, Sem né? dúvida. Todo um contexto que faz parte daquele prato, daquele sabor também. Sem dúvida, sem dúvida. Além do Dona Dora, né, a gente fala muito do Café Palhares, que também é tradicional, que Café Palhares, super tradicional. participa do Comida, o atual bicampeão, participa do Comida há alguns anos. A gente tem o Café Bahia, que também no centro da cidade, né, que é que também bem antigo e participa do concurso também há algum tempo. Dentre outros, né, a gente falou também o temático, por exemplo, o bar temático de Santa Teresa. Santa Putz, Teresa. Santa Teresa é sempre, né? A gente sempre É conhece Santa Teresa uma pelo das Bar Boêmio. regiões, É, exatamente uma das regiões mais boêmias de Belo Horizonte. exato. Então, assim, o temático ele participou conosco e ficou alguns anos fora do concurso e está voltando esse ano. Então, assim, para a gente também é uma honra, né? O temático estar de volta ao concurso. Então, é muito interessante a gente ver essas histórias se transformando, né? Então, ver gerações, né? O Café Palhares, quando começou a participar, era só o João e o Luiz Fernando, que eram os proprietários. Hoje é o André, que está lá Interessante. também, né? Que é o filho do Luiz, eu acho. Não lembro se ele é o filho do juiz ou o filho do João, mas ele que tá lá todos os Mas tá dias. ligado ali Sim, gerações. sim, a família toda ali, Interessante. né? Interessante. E Gustavo, antes da gente abordar o tema nível nacional do Comida de Boteco, falando de Belo Horizonte ainda, né? Você ia Sim. até comentar sobre o site. Para quem quer saber a lista completa do concurso e até qual data ele está disponível no formato de concurso, né? Porque na maioria das vezes os pratos depois continuam, né? Sim, sim, a Mas para maioria. participar do circuito, como que funciona? Quais as datas e o site do Comida de Boteco? O Comida de Boteco começou dia 7 de abril, né? E vai até dia 7 de maio. Né? O site é o comidadeboteco.com.br e aí lá você entra, procura pela cidade, né? Porque são 24 circuitos. Então você procura por Belo Horizonte e lá aparece todos os botecos, né, que estão participando, com a foto do prato, o endereço, o horário de funcionamento, tem tudo lá no Legal. site. Muito bom. Então tem todas as informações. O site é comidadeboteco.com.br. .com.br. Sim, Facinho de achar. simples assim. Só jogar no Google. No Instagram também tem @_Comida de Boteco. underline comida de boteco. Isso. Excelente. E agora falando sobre Belo Horizonte, a gente vai comentar aqui sobre o circuito nível nacional, que pelo que eu vi está presente em todas as regiões. Sim. Mas em Belo Horizonte, né? Para quem tá lá na Pampulha, tem bares e botecos participando do Comida de Boteco lá também? Tem. Uma coisa interessante do concurso é justamente essa também, né? A gente está muito descentralizado, né? O Comida de Boteco hoje ele tem dentro de BH Pampulha, Venda Nova, Barreiro, Noroeste, enfim, todas as regiões, Oeste, todas as regiões têm boteco.
participando do concurso, né? Que boteco tem em Belo Horizonte inteiro, né? Belo Horizonte é a capital, né? É Então, isso aí. mas participando do concurso tem, todas as regiões tem. Tem até o miniguia, eu estava te mostrando aqui mais cedo. Sim. Esse miniguia é muito legal. Esse miniguia aqui, ó, nos botecos participantes, eles devem ter, todos ainda devem ter esse miniguia para vocês pegarem, que ele é separado por região. Então você consegue pegar pelo miniguia e montar uma rota para você fazer vários botecos no mesmo dia, né? Então, é muito interessante saber por região onde que estão os botecos. Interessante, a pessoa já pode separar por regiões, tirar um sábado ali, um domingo, dependendo do dia que funciona, ou até Sim. durante a semana também, né? Sim, durante a semana também, né? À noite, principalmente, que é o que é na teoria, onde os botecos abrem, né? Sim. Sempre prestar atenção também nos horários de funcionamento, tá? Porque acontece às vezes. Eu quero ir nesse boteco hoje, chega lá, tá fechado, aí olha no miniguia, olha no site, porque ele não abre hoje realmente, tipo uma segunda ou uma terça, sim. né? Exatamente, já tem os dias e horários Sim. especificados aí também. De cada boteco, tá? A gente não, nós do Comida de Boteco, a gente não interfere no funcionamento dos botecos, claro. Sim. Né? Então, o horário, eles nos passam os horários de funcionamento, a gente repassa isso para o público, né? A gente Muito não bom. interfere. Então tem boteco de quarta a domingo, tem boteco de segunda a segunda, tem. Boteco tem todo dia. Excelente. Então, eu vou fazer um desafio aqui pro Gustavo, né? Sem ele saber, mas já que você provou 45 pratos, dá uma dica aí de um ou dois botecos que a pessoa pode encontrar na região do Barreiro. Pra quem mora na região do Barreiro, tá assistindo assim e fala, opa, ali pode ser interessante. Então, vamos lá. No Barreiro, especificamente, eu vou falar de. São 4 botecos que estão participando na região do Barreiro. Legal. Então, eu acho que seria interessante eu comentar dos 4. Apesar de eu não ter experimentado os 4 petiscos de lá ainda, tá? Eu experimentei 45, então lá eu vou contar que tem o Jatoíno. Já tô Que indo. o Jatoíno tem uma história muito bacana com o concurso, que desde quando ele começou a participar do concurso, ele sempre ficou entre os 5 primeiros. É mesmo? Ou Todos seja, os anos. faz parte do... Já faz parte, esse ano ele já estava assim, eu não sei qual posição que eu vou ficar, não, mas eu quero continuar, pelo menos ele quer ser campeão, óbvio, assim como todos querem, né? Mas entre os 5 primeiros. Ele Então, quer se manter no ranking. sim, sim. Tem o Jatoíno, tem o Pau e Pedra, tem o Léo da Quadra e tem o Espetinho do Boi. Espetinho do Boi. Espetinho do Boi. O Espetinho do Boi, inclusive, tem um caso muito interessante. O Espetinho do Boi é um estreante, é o primeiro ano que ele está participando do concurso. E eu estava conversando com ele uma hora e ele estava assim, cara, o meu sonho era que meu boteco tenha fila de espera. Eu já vi muitos botecos, eu já participei do concurso de comida de boteco como cliente, eu vejo, já enfrentei fila, eu queria muito que meu boteco tivesse fila. E o sonho dele foi realizado agora, no final de semana passado. E o boteco dele agora, inclusive, tem dado fila quase que todos os finais de semana. Dia de semana, nem tanto, mas botecos lotados todos os dias. Olha E com o final só, de hein? semana com fila de espera. Então, assim, a gente vê o Boi, né? Que a gente chama o Alisson, o nome dele, mas é o apelido Boi. A gente vê ele dessa forma, com essa felicidade, com essa satisfação em estar participando. Tá cansadíssimo. Ele fala que tá cansadíssimo. Eu falei, mas tá acabando, né? Falta só metade. Eu Mas ele tá imagino a muito demanda feliz. dele lá, né? Feliz, mas satisfeito que tá movimentando. Olha, o Comida de Boteco tem por isso além da missão, o movimento é muito grande. Né? Vamos falar no caso do Boi. O prato dele é uma costela com mandioca. Eu não experimentei, tá? Então, mas eu sei que ele já vendeu. Ele não vendeu menos sei lá, meia tonelada de costela até hoje. Meia tonelada de Sim, costela. vai bater Olha uma os tonelada. números, né? A proporção Exato. de um bar, de um boteco. Exato, é isso. Ano passado, eu me lembro de um boteco que ele me contou, né, do ano passado, a história dele do ano passado, o aperto que ele passou, foi o primeiro ano dele. E aí as pessoas, às vezes, elas não têm noção mesmo. A gente explica, olha, pode dar um movimento muito grande, então se prepare e tal. A gente tenta alertá-los. Mas, assim, até pra gente é sempre uma surpresa, né? Assim, a maioria das vezes grata, cara. A gente nunca teve uma surpresa desagradável de início de concurso, sabe? Graças a Deus. Mas o cara falou assim, eu comprei 27 quilos de cupim para fazer o meu petisco no primeiro final de semana do concurso. E aí ele falou, né, contando a história dele, aí foi lá na cozinha, chamou a turma, pessoal, vamos lá, nós vamos começar o concurso. Aí quando ele chegou, o cozinheiro olhou com ele com 27 quilos de cupim e falou, você ficou doido? O que nós vamos fazer com esse tanto de cupim? Não, vai sobrar. Não sei o que. Ele falou, olha, o pessoal falou que vai dar movimento, nós temos que fazer o cupim, etc. O comida que sempre começa numa sexta-feira, o prato dele acabou 11h30 da noite, de sexta. No mesmo dia. No mesmo dia. Ele falou que no sábado ele comprou todos os cupins que tinha no supermercado em Belo Horizonte. Ele foi caçar cupim Caçar cupim no nos sábado. açougues, no supermercado, pra cumprir, movimentar. né? Ele vendeu 2 toneladas de cupim.
quase 2 2 toneladas de cupim. toneladas. Isso que é legal, né? Porque não é só para o comida de boteco, não só para o boteco. Influencia em toda a região, né? Todo a comunidade ali vai ser influenciada. Por Sim, quê? As pessoas que trabalham vão ter mais movimento, vão ter mais oportunidades, as regiões, os fornecedores sim. também acabam sendo impactados pelo comida de boteco. Todos são impactados. Economicamente falando, né? Sim. Ano passado, esse ano a gente não sabe ainda, né? O concurso está acontecendo, mas ano passado foi gerado 8 mil empregos no Brasil durante a comida de 8 mil boteco, empregos, direto e indiretamente. direto e indiretamente. A freelancer que vai trabalhar como garçom durante os Sim. finais de semana, alguém na cozinha, copeiro, pessoas para receber os clientes dos botecos, organizar fila. Sim. Então, assim, ano passado foi gerado 8 mil empregos durante a comida de boteco. Bem interessante, né? Porque é um É. impacto, assim, perceptível. Sim. Porque a gente vê esse movimento. Você estava Sim. comentando sobre o Bar do Boi. É Bar do Boi mesmo? Espetinho do boi. Espetinho do Boi. É. E eu acredito que tem uma história por trás também, né? Porque a família dele tá diretamente ligada também. É Sim. uma fonte de Sim. renda para ele e para outras pessoas. Sem dúvida. E eu acredito que isso se repete em vários bares e botecos. Porque você Sim. falou que o objetivo não são botecos ou bares de rede. São pessoas que têm o empreendedor mesmo em si. Não entra rede e franquia, porque né, a missão do Comida que é de transformar vidas através da cozinha de raiz. As redes e franquias já são pessoas que são investidores, eles não precisam disso, na verdade, dessa transformação, dessa mídia. Então, quando a gente fala que a gente convida as histórias, eu vou te contar um caso de um boteco que chama Coqueiros, tá? Coqueiros. Coqueiros é na Avenida Silviano região? Brandão, Silviano na região Brandão. leste, Silviano Sim. Brandão. Lá a Carol hoje está à frente do boteco. Mas há 2 anos atrás era a Carol da frente na frente. Quando você chega, é ela que te recebe. É Mas literalmente. na cozinha tá a mãe. Ah, legal. O pai faz as compras. A família tá toda envolvida. Exato. E o irmão, que é o Diego, que estava lá uma época, agora ele tá um pouco mais afastado do boteco por motivos pessoais. Seguiu outro rumo, mas a família toda deles estão ali dentro do boteco. Interessante, hein? Tem um Recanto Vovotela, é no bairro Maria Helena, tá? Região de Venda Nova. Venda O Nova. Juninho o Já Juninho. vai anotando, ó. Quem tá ali na Silviano Brandão, quem tá lá em Venda Nova, pertinho da sua casa, Barreiro. Exato. O Recanto Vovotela tem uma história também muito legal. O Juninho, que é o proprietário lá, era ele e a mãe dele. A mãe dele. Bom, o boteco era da mãe e ele trabalhava fora e ajudava no final de semana. E aí o boteco começou a ficar legal, ele participou do concurso, ele já saiu do trabalho dele, já tomou a frente do boteco e a mãe hoje descansa. Que legal. Ou seja, Ajuda, vai- mas ele fala assim: é isso que eu quero. e é um negócio de família, né? Vai Exato. passando de geração para geração. Geração para geração. Muito bom. Gustavo, a gente comentou sobre Venda Nova, Silviano Brandão, Barreiro e aqui ao redor da Raja. A gente tá aqui na Barão Homem de Melo, Buritis, pertinho aqui do Vila da Serra. Tem algum boteco aqui na região participando? Tem muitos botecos na região Oeste. A Oeste é uma região que tem muitos botecos participando também. Nós temos aí uns 20, talvez. Bom, só no Buritis nós somos 4 botecos participantes, né? Que é o Botequim Buritis, tem o Cantim BH, Quiosque Botequim Carioca e Espetim.com. São 4 aqui do Buritis, né? Mas aqui na região, a Nova Suíça, no Jardim América, a gente tem alguns aí muito legais. Enfim, que eu posso citar nomes aqui, que é o Bugiug, Bar do Regis, Bar do Kim, Pé de Goiaba, Bar do Primo, Reforma, entre outros, né? Ou Tem seja, muitos. se a gente for citando os nomes aqui, a gente vai passar de 1 hora de podcast passa, tranquilo. não, já passa muito mais. É isso aí, muito bom. E pra gente fechar um pouco aqui das regiões também aqui de Belo Horizonte, né, antes da gente entrar nesse tema do nível nacional, que eu tô curioso pra saber Legal. como que foi a virada de chave de BH pro Brasil, né? Aqui na região Santa Teresa e na região central, você citou o Café Palhares, Sim. mas tem alguns outros destaques aí que você lembra agora de imediato? Destaques, na verdade, é difícil. Eu lembro dos botecos, por exemplo, muito legal o Silvios. Acabei de voltar à memória. O Silvios é um boteco que participou da primeira edição. Participou da primeira, participou durante alguns anos, ficou alguns bons anos fora e voltou esse ano. E o Silvios é muito legal. O Silvios, o Flávio, né, que é o filho do Silvios, o Silvios infelizmente veio a falecer, continua à frente do boteco e quem faz o petisco é a mãe dele. Novamente, Que família totalmente envolvida. exatamente, continua na cozinha. Então o Silvios é na região leste, né, no bairro Esplanada. Acho que vale destacar pela história do Silvios, né, de muitos anos e trajetória.
Participou da primeira Participou edição, da primeira né? edição, Olha exatamente. E agora ele tá de volta e alguns outros da região. Vamos lá, na região leste, eu posso falar do Bar do Nelson. O Bar do Nelson é bem legal. O que é interessante a gente falar, porque às vezes a pessoa olha para frente de um bar, um boteco, e fala, pô, mas isso aqui não é um boteco. Mas a gente não convida o espaço físico da pessoa, a gente convida aquela história. Então, às vezes você olha o boteco e fala, pô, esse aqui é um boteco realmente. Porque as pessoas veem um espaço mais simples Sim, e um outro espaço um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, mas não deixa de ser um boteco, porque ali o dono está à frente. O interessante. dono que está à frente do Interessante. negócio, a família está à frente. Então, se é isso que o boteco oferece, a gente busca exatamente essas histórias. Então, a gente tem botecos simples e botecos bem bacanas de estilos, né? São estilos diferentes, Legal. né? Então, por mais simples que seja, ou menos simples que seja, ali tem história. Então, o dono de um boteco que é, sei lá, talvez temático, vamos dizer assim, não é um bar temático, tem algum tema. Eu vejo, por exemplo, o Garage Vintage. Garagem Vintage. Garage Vintage é um boteco lá no bairro Planalto, na rua Doutor Cristiano Guimarães, se não me falha a memória. Legal. É um boteco sensacional, chama Garage Vintage. Você chega lá, tem um Herb, Legal. E ele é todo temático. todo temático, de carros. Ou seja, além do sabor, além da história, ainda tem a experiência que a pessoa vai lá, pode tirar uma foto, fazer uns vídeos. Exatamente. Não, é instagramável, inclusive, o boteco, sem dúvida. Legal. Mas ele tem um espaço bacana, o pessoal olha às vezes e fala assim, pô, mas isso aqui não é um boteco. Sabe quem te recebe na porta? O dono. O dono. Então, cara, ali, o dono, ele montou aquele boteco daquela forma porque a família dele e ele também sempre mexeu com carro durante muitos anos. E ele falou assim, cara, cansei de mexer com carro, não é isso que eu adoro carro, mas eu cansei, eu quero abrir um boteco. E ele abriu um bar, um boteco, com um tema carros, alguma coisa. Como eu te falei, tem um Herb, né? Que é o Se Meu Fusca Sim. Falasse, tem um traseiro de um Fiat 147 na parede, é muito legal. Então, Legal. assim, ali não é só um lugar bacana, ali tem uma história. E isso é que é Sim. interessante. Interessante, viu? E falando sobre essa parte da história, como que foi a virada de chave do Comida de Boteco saindo de Belo Horizonte, né? Iniciando em Belo Horizonte, na verdade, saindo não, porque continuou aqui. Sim, sim. Iniciando em Belo Horizonte e indo para nível nacional e hoje presente em todas as regiões do Brasil. Em 2008, o Comida de Boteco em BH já sempre foi muito forte, claro, né? Onde começou, só existia até 2008 só em BH. E aí nós percebemos que a gente conseguia, o Comida de Boteco percebeu que dava para expandir. Que tinha cidades também botequeiras, assim como BH. Tinha Né? mais histórias para Sim, a contar, gente para tinha mais histórias, envolver. mais vidas a ser transformadas. Legal. Então, saiu de BH, foi para o Rio, Goiânia e Salvador, em 2008. E quando chega no Rio, foi muito difícil começar no Rio, porque o Rio não tinha boteco, tinha botequim. Ah, é mesmo? Qual que é a diferença do boteco pro botequim? Nome. Entendi. Não tem uma... É o cultural, É o né? exato. Do carioca, o trato do Exatamente, é mineiro. cultural. Então, no Rio, o boteco, você não podia falar boteco. Não. Se você falasse que o cara que era dono de um boteco, o cara falava, não, eu tenho um botequim, hein? É mesmo? Era. Mas a percepção deles era de boteco ser mais pejorativo? Ou... Eu não sei se é cultural mesmo ou se não era bem visto no Rio. Eu acho que Olha talvez só, isso, talvez seja uma coisa sabia. mais de... Talvez sujeira, vamos dizer assim, né? Que a gente sempre fala com o pessoal, não confunda um boteco simples com um boteco sujo. Com Às vezes é o contrário. certeza. Então, tem que prestar a gente presta muita atenção nisso, né? Então, como ele foi para o Rio, Salvador, Goiânia, se não me falha a memória, em 2008. E aí, depois de alguns anos, deu certo, assim, demora um pouco, né, o circuito a pegar em cada cidade, né? Então, ele não começou agora, ano que vem já está, né, estourado, vamos dizer assim. Ele demora um tempo para o público entender a dinâmica, entender como é que funciona. E aí, em 2010, expandimos também para outras cidades. E 2016, que depois que a gente chegou em todas as regiões do país, que nós começamos a fazer a eleição do melhor boteco do Brasil. Porque a gente já estava em todas as regiões. E como que foi a primeira edição do melhor boteco do Brasil? Então, deve ter a história aí de quem sim, foi eleito o primeiro. Sim. Eu não lembro quem foi o primeiro campeão, tá? Sim. Eu lembro como é que foi a história de chegar a eleger o melhor boteco. É um circuito, né? Então, por exemplo, BH elege o campeão de BH e cada cidade, cada circuito legal. tem o seu campeão local. Né? Então, hoje o Comida de Boteco ele atua em 24 circuitos em mais de 45 cidades. Então, por exemplo, o Vale do Aço
tem Timóteo e Fabriciano. Então a gente elege o melhor boteco do Vale do Aço. Interessante. Né? Vai filtrando. Exato. No Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro é Niterói e a cidade da Baixada Fluminense. Mas a gente elege o melhor do circuito. Então, durante o mês de abril, né, que acontece o circuito, a gente faz os circuitos locais, né, os campeões regionais, vamos dizer assim, locais. Sim. Durante o mês de maio é a premiação, né, de todos eles. E em junho, cada campeão ele recebe 3 jurados, que é um da cidade, né, onde ele participa, onde ele foi campeão, e 2 de fora. E aí se apura, né, no caso do Nacional, só os jurados votam, né? E aí apura em julho, a gente reúne todos os campeões e elege o melhor boteco do Brasil. Que legal, ou seja, a partir dos circuitos vai elegendo os melhores botecos de cada circuito. Sim. E no final tem uma outra seleção, né, onde vão os jurados até esses botecos locais e nacionais Sim. para eleger o melhor boteco do Brasil. Isso. E a dinâmica do concurso é muito legal, né? Assim, para eleger localmente, né? Por exemplo, em BH, cada boteco recebe 3 jurados e a votação do público, né? Então, 70% do peso, igual eu te expliquei mais cedo, é do petisco, 10% da higiene, tem 10% do atendimento e temperatura da bebida. E aí, 3 jurados. E a Pesquisa e Mais, que faz a nossa apuração, elas nos encaminham logo após que ela... Dia 8 ela recolhe todos, né? Dia 8 de maio, que é o último, ela faz a última recolhe das cédulas e passa para a gente depois o resultado, que a gente abre na hora da festa de premiação, né? A gente abre e anuncia o campeão. Então, cada cidade faz da mesma forma. Então, tem um campeão local, que esse campeão local vai receber os jurados aí no mês de junho. No mês de junho. Em junho e julho, a gente reúne todos para a premiação nacional. Ou seja, nível nacional, hoje aqui, a gente está gravando o podcast no dia 26 de abril. Ou seja, até o dia 7 de maio, as pessoas que estão acompanhando esse episódio ou que estão vendo a divulgação, né, que a gente até vai falar sobre isso agora, têm a oportunidade de conhecer esses petiscos que foram criados especialmente para esse circuito. Sim, sim, são petiscos, todos eles são petiscos criados, né, 95 novos sabores nos botecos para esse ano. E, Gustavo, me conta sobre a parte de divulgação, né? Por quê? Você comentou que os botecos, os bares, não pagam para participar do Comida de Boteco. Então, eles recebem toda essa divulgação de forma espontânea. É um retorno que eles têm por simplesmente participarem do Comida de Boteco. A gente fala muito a corrente do bem, né? O Comida de Boteco, para ele acontecer, são elos, né? Então, a gente precisa dos botecos, dos patrocinadores, das mídias, do poder público para que a comida aconteça, né? Para que o concurso aconteça. Então o boteco ele não paga nada para participar. Os patrocinadores, ao mesmo tempo, eles precisam, né, da divulgação. Então, assim, comida viva de patrocínio. Então, todos os botecos, você vê, eles são identificados, né? Durante o concurso, eles têm as bandeirolas dentro dos botecos. É uma festa, né? O mês do Comida de Boteco é uma festa. Muito então, bom. Ali a gente expõe, né, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Tem alguns desafios, inclusive, né, dos patrocinadores. A gente tem, por exemplo, o Fronteira. O Fronteira é um snackzinho da M. Dias Branco, que é do mesmo grupo do pessoal do Piraquê. Então, os botecos que quiseram participar, tá? Os botecos não são obrigados também a participar dos desafios, mas eles espontaneamente a gente apresenta o snackzinho para eles, fala, cara, se você quiser criar um petisco usando isso aqui, vai ter até uma premiação que o patrocinador Legal. dá. Então eles criam... É uma oportunidade a mais. Sim, sem dúvida. Então eles criam alguma coisa para usar aquele snack, desde que seja... tritura e faz um empanado com a farinha, ou cria, sei lá, um molho para comer com snack. E o Seara também, que é um chicken supreme, que também eles criaram alguns petiscos para concorrer também ao prêmio que o patrocinador passa para esses botecos, né? Interessante, ou seja, esses desafios eles acontecem junto com os patrocinadores, e fica à vontade, se quiser compartilhar sobre os patrocinadores, né, e como o pessoal, os proprietários dos botecos estão utilizando esses desafios, é algo bem interessante. É muito legal, a gente vê, na verdade, por exemplo, no caso do Fronteira, até do Seara, o Seara é um chicken supreme, e as pessoas criam molhos sensacionais para poder, né, degustar o mesmo produto de forma diferente. Isso é muito legal. Então, do Fronteira, igual eu te falei, tem gente que tritura o Fronteira para poder empanar um frango, empanar um peixe. Tem gente que faz algum molho, algum guacamole, enfim, um terrine que eu vi as pessoas fazendo. Você não acredita na criação. Esse povo é criativo, cara. Dono de boteco é brasileiro. O brasileiro, dono de boteco mais ainda. Eles são super criativos.
Você pegar um produto igual o Tigre Supremo, que já é um produto de qualidade, ele já vem pronto, você pode só fritar ou assar e comer. E Sim. você ainda cria, tem gente que fez medalhão, tem gente que fez. Então Olha você só. consegue fazer outras, né? E fora os Outras. molhos. Sim, são sensacionais. Cada um melhor que o outro. Se a pessoa assistiu ou ouvir esse podcast antes de almoçar, hein, aí a pessoa já Nossa. começa a dar uma água na boca. É verdade, a gente fala muito de comida, né? Exatamente. Isso é legal. A gente tem, por exemplo, a Amstel, né, que é a cerveja patrocinadora, então a gente vê o movimento. Quando a gente falou mais cedo aqui de economia, de contratação, né, de mais de 8 mil empregos gerados, a gente pensa também, por exemplo, até na própria indústria. A Amstel tem boteco que não vendia Amstel, ou vendia 2 caixas por mês, 2 caixas por semana. Tem boteco que está vendendo 50 caixas de Amstel por semana. Ou seja, até o público vai descobrir esse produto, aquele público que ainda não conhece o consumidor final. Exato. Né? É mais um É incentivo. apresentação mesmo, né? É Legal. apresentar o produto para o público, né? A gente tem a McCain, que tem a Potato Pop, que são lascas de batata com calabresa e ela é defumada no bacon. É um produto bem bacana, cara. Ué, É um produto esse gostoso. produto eu não conhecia, não. Pois é. Interessante. Exato. Então, assim, os botecos, se não todos, 90% dos botecos têm essa batata. Agora, Legal. durante o concurso, para vender. E qual que é o objetivo? É apresentar realmente para o público, né, essa batata. E ela realmente é gostosa. Então, assim, a gente indo nos botecos, experimentando essas batatas. Ainda tem boteco que, mesmo sem a necessidade, vamos dizer assim, de se criar algo, fez algo com a batata. É espontâneo, né? Espontâneo, já tá enraizado. Não, eu quero, é legal, mas vai ser alguma coisa que vai dar ainda o toque da casa, né? Um toque especial. Isso é meu, é do meu boteco, é da minha história. Isso aqui eu quero apresentar para o meu cliente. Isso que é legal da parte da criatividade, da inovação, e que está presente no brasileiro, mas eu vejo também muito forte nos botecos. Porque se você apresentar um cupim para 20 botecos diferentes, cada um vai apresentar um prato criativo, chamativo, inovador com aquele corte de cupim, por exemplo. Eu penso que assim, a gente, com o tema ervas e especiarias esse ano, a gente consegue um leque muito maior, né? Tipo assim, as pessoas. E é legal, cara, por incrível que pareça, quando a gente coloca um tema, seja ele qual for, ervas ou especiarias, pro boteco, o pessoal fala, acha que é mais difícil pro boteco para ele criar, mas não. Geralmente não é, na maioria dos casos não é. Quando é tema livre, eles se perdem mais, eles têm mais dificuldade, porque eles não tem onde começar. Faz sentido. Não tem onde começar. Então, assim, quando a gente coloca um tema, os botecos falam, pô, graças a Deus tem um tema. Interessante. E como que foi o envolvimento com esse tema, né, desse ano, dessa edição, ervas e especiarias? Teve muita inovação, hein? Teve explosões de sabores. Eu gosto de falar isso. Eu acho um termo bacana. Eu acho que não é só bonito, porque é verdade. Tem alguns botecos que eles abusaram, no bom sentido, das ervas e especiarias. Então você sente explosão de sabor. Tem uns que você sente que tem, que você sabe que tem, é obrigatório ter, inclusive. Você sente, mas você sente, ok, é um prato excelente, um prato. Bom, eu experimentei 45 e até agora não tenho nada a reclamar. Mas alguns se sentem uma explosão maior de especiarias ou algo que é diferente do nosso dia a dia. E isso causa pra gente até uma estranheza, mas você fala, pô, diferente. Interessante, né? Exato, porque não tá no Provoca dia a dia. a pessoa. Exato. Eu não sou cozinheiro, gente. Eu descobri que uma pitada de gengibre aguça suas papilas gustativas. Você sente melhor aquele sabor. Pô, eu descobri agora esse ano, depois de 15 anos de comida de boteco. Papilas gustativas, ficou bonito, não, né? Ficou demais. É bem gourmet mesmo. Pois é. E assim, e alguns botecos falam, não, eu tô usando. Falei, mas eu não sinto. Falei, ainda bem, não era pra você sentir mesmo. Interessante, né? E olha o nível de técnica, que não é uma técnica Sim. para a pessoa conseguir saber que tem algo diferente, mas não sentir o sabor, às vezes não identificar. Se anula, né? Anula, mas ainda gera aquela sensação, É isso. né? Gera uma experiência. Isso tudo acontecendo em botecos. Em botecos, exato. Botecos Não espontâneos. não é aquele restaurante Não. inacessível, distante Sim. das pessoas. Não, é em boteco, onde você vai sentar lá no final de semana, bermuda, chinelo, ou terno e gravata, né? Assim, você vai ficar à vontade. O boteco, a vantagem do boteco é que a gente se sente em casa, né? Então, o boteco é uma extensão de sua casa, né? Então, as pessoas, os donos, eles não ligam, eles não estão importantes, eles não olham a sua vestimenta, cara. Eles olham, eles te recebem literalmente como se estivesse em casa. E isso é muito legal, essa espontaneidade é muito legal, né? Quando a gente fala dos sabores, dos botecos criando os sabores,
Cara, muito boteco que eles estavam. As receitas são difíceis. A gente tem as receitas de todos os pratos, né? Eles nos passam as receitas. E às vezes eu falo assim, cara, mas quanto você usou disso aqui? Eu falo, cara, uma pitada. O que que é uma pitada, né? Exato. É. Você, cara, uma pitada para quantos quilos de carne? Você olha lá, aí você vê, aí você coloca. As pessoas, eles fazem aquilo com uma leveza, Sim. né? Pô, cara, eu vi aqui, eu acho que tá bom. Eu acho que precisa de mais. Não é aquela coisa de balança, X gramas de sal para tantos gramas de carne. Sabe uma coisa assim que Muito também controlada, então assim, técnica demais. exato. Então, assim, isso é legal que você vê, eles oferecem, na verdade, o que eles ofereceriam em casa. Quando você está fazendo um almoço em casa, que você não vai lá, Sim, você olha na cozinha, pô, o que, que tem aqui? Deixa eu ver, pô, isso aqui pode ser que fique legal. Claro que eles fazem tudo isso antes e sim. vão experimentando, experimentando até eles chegarem no sabor que eles vão oferecer pra gente. Mas eles fazem exatamente dessa forma. Eles vão falar, pô, isso aqui, será que isso aqui fica legal? Deixa eu ver. E vão fazendo essas experiências, né? Legal. É, tem muito aquela origem também, até mineira, né? Até da Sim, recepção. De falar, eu vou apresentar algo bom aqui pro meu cliente, da mesma forma que eu apresentaria pro meu convidado na minha casa, pro meu exatamente. amigo. Exatamente. Essa é o mineiro, né? Exatamente. Que Isso é legal, viu, exatamente o Gustavo? mineiro. A gente tá caminhando aqui para quase uma hora já de podcast, nem parece que Me já parece passou. mesmo, é verdade. Nem parece que já Que passou uma bacana. hora. Mas eu queria até te perguntar, antes da gente finalizar, qual a expectativa pro Comida de Boteco edição 2023? Né? Qual que é a expectativa de toda a produção que está super engajada, envolvida nessa edição do concurso Comida de Boteco? Na verdade, a expectativa do Comida de Boteco é sempre transformar vidas, né? Então, assim, a missão é sempre essa. Claro que a gente tem como expectativa crescer cada vez mais. Então, esse ano, por exemplo, são 5 botecos a mais em Belo Horizonte do que teve ano passado. Ah, números de pratos vendidos, número de votos, a gente ainda não tem, claro, né? Ainda falta algum tempo para acabar o concurso, mas a expectativa é que a gente supere ano passado. Em ano passado, nós tivemos no Brasil, a gente não fala sempre localmente, porque o concurso ele é simultâneo, né? Sim. Então a gente sempre fala, ano passado nós tivemos 900 mil votos válidos nas urnas. Esse ano a gente quer bater 1 milhão. 900 mil. É muita Votos gente. válidos. Votos válidos, né? Válidos, com Porque você CPF ou falou. RG. A gente deve ter rodado, isso aí deve ter sido talvez, sei lá, 15% dos votos. Olha só. São 9 milhões de pessoas impactadas, Porque sem dúvida. tem algumas pessoas que até vão ao local, experimentam, super curtem aquele ambiente e também o prato e a experiência, mas às vezes só estão lá para curtir o prato e às vezes nem votam. Pode Sim, acontecer também. pode, mas pode, claro. A pessoa nela tem um direito, obviamente. Mas assim, todo mundo que experimenta o prato, o garçom, o dono, ele já está orientado a entregar a cédula para a pessoa, né? É mais um voto ali para ele, né? Sim, claro, sem dúvida. E o voto não se repete, né? Então, por isso que tem que ser o RG ou o CPF. Então, às vezes, a pessoa vai no mesmo boteco, sei lá, gostei muito, eu vou 4 vezes durante o concurso, não tem problema, pode ir, mas o Ah, voto dela legal. vai valer o primeiro que a pesquise mais retirar e lançar no sistema como voto válido, a partir daquele momento, aquele voto ele não se repete. Né? Então, a gente fala 900 mil votos válidos, mas a gente teve não, Nossa, 100, são 9 milhões de pessoas impactadas. que legal, viu? A É. gente falou aqui Esse ano a gente quer sobre. mais. Excelente, no mínimo 1 milhão, então. Sim, no mínimo 1 milhão. E estamos caminhando bem. Assim, o movimento está muito legal. A gente tem muitos depoimentos dos botecos esse ano. Putz, tem um Bar da Iva, só pra gente, para não vou render muito, mas o Bar da Iva Não, ela me fica à ligou vontade. e falou assim, Gustavo, meu atendimento ontem, eu pequei um pouco, mas eu vou compensar de alguma forma. Eu vendi 280 petiscos, dou comida só no sábado. Em 280 um em um dia. dia. Tô imaginando a cozinha. Como Não, que fica assim, é pra atender toda a a demanda e ainda atender logística. bem, né? Sim, Porque conta atendimento, conta tudo, a a higiene, a bebida gelada. temperatura da bebida, né? E o petisco. Ela vendeu 280. Falou assim: olha, eu pequei por meia hora, porque de repente o meu boteco lotou e não parou mais. Ela falou: depois que o meu boteco lotou, começou a dar fila. Isso era um sábado. E não parou mais. Até a hora de fechar, ela tinha fila. Olha só, hein? Duzentos e Que oitenta pratos legal. em uma noite. Em um dia, né? Impacto direto do concurso Comida de Boteco. Sem dúvida. Sem Sem dúvida, dúvida. que legal. E hoje eu entendo assim que o impacto que gera tanto para o cliente, né, que vai lá experimentar, porque é uma oportunidade de lazer, de distração, de conviver com a família, com os amigos. São várias oportunidades que impactam dos dois lados, tanto do dono do boteco,
né, com toda a família que é envolvida nessa escala de fornecedores, família, Sim. e também de benefício para a pessoa que frequenta, né? Sem dúvida. Independente, às vezes até as pessoas que não consomem bebida também, Sim. bebida alcoólica, Bebida por alcoólica, exemplo, uma cerveja, tem liberdade total para frequentar e conhecer os pratos também. Sim, sem dúvida. Por isso que a gente fala, a temperatura, na cédula é a temperatura da bebida, né? Não é a temperatura da cerveja. Ah, né, sua cachaça estava do lado do forno, pô, vai ficar quente. A água estava na temperatura ideal, te ofereceram gelo. Tudo isso é avaliado, né, pelo cliente. E ele está ali pelo concurso, assim, né? Quando a pessoa vai para experimentar aquele petisco, para ir pelo concurso, eles vão focado naquilo. E também a maioria entendem a movimentação do boteco. Fala assim, pô, hoje demorou um pouco mais. Aí você olha para o lado, o boteco está lotado. Aí eles acabam entendendo um pouco, né? Eles compreendem. Falam assim, não tem problema não, tadinho. O boteco está lotado, ele vai chegar. Vai Tá? chegar. Preocupa Tá não. fluindo. Exato. O nosso está chegando. Muito bom, Gustavo. E já quero te agradecer, né, pela Eu participação, que por ter agradeço. compartilhado toda essa experiência aí de 9 anos envolvido com comida de boteco, à frente agora da coordenação aqui de Belo Horizonte. Mas também queria deixar o espaço aí para você fazer um convite para o público e conhecer os botecos, as histórias e os sabores do comida de boteco em todo o Brasil. Legal, aproveitando isso aí, aproveitando o espaço, gente, para poder convidá-los, né, até o dia 7 de maio, a visitar os 95 botecos participantes. Talvez agora, dia 26, não consigam os 95, mas sempre é bom começar, né? Tudo tem um começo, então aproveitem, experimentem esses petiscos, cada um com uma história, um sabor diferente, vale muito a pena, de verdade. Muito bom, Gustavo. Valeu pela participação. E lembrando, né, quais são as redes sociais do Comida de Boteco? Eu que agradeço, né? Vamos lá, o Instagram é o underline Comida de Boteco, né? E também tem um site, né? O comidadeboteco.com.br, que você vê todos os botecos. Pode ir lá deixar os comentários, pode indicar um boteco, tá? Que é super legal, indique seu boteco, que é muito bacana. Excelente. Agora fica a expectativa aí para saber quem será o grande campeão da edição 2023, hein? Quando sai o resultado? Aqui em BH o concurso acaba no dia 7, né? No dia 22 de maio tem a premiação. A gente já divulga, né, a partir do dia 22 o campeão, né? Que vai concorrer ao Nacional em julho, né? O campeão de BH, que em julho vai concorrer ao Boteco Nacional, ao campeão nacional. Excelente. Muito obrigado novamente pela participação, Eu- pela disponibilidade da equipe, né? De toda a comida de boteco que nos atenderam, estiveram disponíveis e te agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de estar divulgando aí o concurso. Muito obrigado. Excelente. Para você que acompanhou esse episódio do BH Podcast até aqui, lembre-se de se inscrever também no canal do YouTube e também no Instagram, seguindo o nosso perfil @BH Podcast em todas as plataformas de áudio. Até o próximo episódio do BH Podcast e até mais.